Dominando a física. Olá, pessoal! Nessa aula nós vamos ver o tema de cinemática escalar, que engloba os assuntos de velocidade escalar e movimento uniforme. Cinemática escalar. A cinemática é a parte da física que tem por objetivo estudar o movimento dos corpos sem levar em conta os agentes que o produzem ou o mantêm. Grandeza física. Em algumas situações, o movimento de um corpo como um todo pode ser estudado através da observação do comportamento de apenas um de seus pontos. Nesses casos, diz-se que o corpo é um ponto material. Na prática, distinguem-se dois casos em que se pode considerar o corpo em movimento como ponto material. O primeiro, as dimensões do corpo são desprezíveis, isto é, são pequenas em vistas às outras envolvidas no estudo. É o caso, por exemplo, de um carro em movimento numa estrada e da Terra em movimento ao redor do Sol. O corpo é um sólido em movimento de translação, isto é, todos os seus segmentos se movimentam paralelamente. É o caso, por exemplo, do movimento de um trem atravessando um túnel. Basta conhecer o movimento de um de seus pontos para conhecer o movimento de todos os outros, apesar das dimensões do trem, em relação às do túnel, não serem desprezíveis. Não é possível afirmar se um ponto material está em repouso ou em movimento sem antes escolher um corpo qualquer como referencial. Assim, um ponto material está em movimento em relação a um certo referencial se sua posição é variável em relação a ele. Caso a posição permaneça inalterada, o ponto material está em repouso. Por exemplo, um ônibus trafegando numa avenida está em movimento em relação a uma árvore e em repouso em relação ao motorista do mesmo. A curva traçada unindo as possíveis posições de um material em relação a certo referencial recebe o nome de trajetória. Os trilhos de uma via férrea constituem uma trajetória, pois são formados pelas posições possíveis de um trem em movimento em relação à Terra. Isso está representado na figura 1. Ao ser disparado um canhão, um projétil descreve uma curva parabólica em relação à Terra. Essa curva será sua trajetória em relação à Terra, e isso está representado na figura 2. Conceito de espaço. A posição de um corpo que está sobre uma linha conhecida pode ser determinada por uma única medida, que na física é denominada espaço ou abscissa. Como identificar o espaço ou abscissa de um ponto? No caso de a linha ser reta, escolhe-se arbitrariamente um ponto O dela como origem. Escolhe-se também arbitrariamente um sentido positivo para a reta. O espaço S de um ponto P, que vamos representar por S de P, é um número cujo valor absoluto é a distância de O até P. Quanto ao sinal, convenciona-se S de P maior que zero ou S de P menor que zero, conforme o sentido de O para P seja, respectivamente, o mesmo ou o contrário da orientação adotada. Desse modo, os espaços dos pontos P e P' da figura são S de P igual a mais OP, S de P' igual a menos OP'. No caso de a linha ser curva, procede-se do mesmo modo, efetuando-se as medidas sobre a linha. Desse modo, os espaços dos pontos Q e Q' da figura são S de Q igual a mais OQ, medido sobre a linha, S de Q' igual a menos OQ', medido sobre a linha. Movimento. O que caracteriza o movimento é a mudança de posição. Só podemos determinar se há ou não mudança da posição de um corpo tomando outro corpo como referencial. Trajetória. A ideia de trajetória é a de percurso, o caminho que o corpo percorre, o trajeto de um corpo. Portanto,
Trajetória é a linha sobre a qual o corpo se movimenta. Equação dos espaços. No movimento esquematizado na figura abaixo, estão indicados os instantes em que um corpo passa pelos diferentes pontos da trajetória. Um corpo percorre a trajetória da figura. No intervalo de 0 a 10 segundos, é indicada em cada instante a posição do corpo. Olha só, pessoal, prestando atenção no gráfico, nós percebemos que a cada intervalo de tempo o corpo se desloca 5 metros. Sendo assim, adotando a origem no ponto O e orientando a trajetória para a direita e observando que a distância entre dois pontos consecutivos é 5 metros, podemos determinar o valor do espaço em cada instante e assim construir a tabela a seguir. A partir da tabela, construímos o gráfico de S em função de t, ou seja, do espaço em função do tempo. Então, olha só, observando a tabela, quando nós temos lá o tempo em 0 segundos e comparando esse tempo com a origem, nós vamos ver que o corpo, na verdade, ele está na posição, quando ele está no 0 segundos, de 10 metros. Por quê? A cada intervalo de tempo nós temos 5 metros. Como são dois intervalos de tempo, portanto, teremos o espaço, no caso da posição dele, de 10 metros. Quando nós temos o tempo valendo 1 segundo, nós teremos o espaço correspondente como 15 metros. E 2 segundos, nós teremos 20 metros. 3 segundos, 25 metros. 4 segundos, 30 metros. 5 segundos, 35 metros. 6 segundos, 40 metros. 7 segundos, 45 metros. 8 segundos, 50 metros. 9 segundos, 55 metros. E 10 segundos, 60 metros. Então percebam que cada segundo corresponde a um deslocamento de 5 metros. Olha só, pessoal, baseando-se nos dados da tabela anterior, nós conseguimos plotar aqueles pontos em um gráfico. Para isso, os valores do espaço são plotados na ordenada do meu gráfico, no famoso eixo Y da matemática. Lembrando que sua unidade é em metros no Sistema Internacional. Já os valores do tempo, eles são plotados na abscissa do meu gráfico, no famoso eixo X da matemática. Lembrando que a unidade do tempo no Sistema Internacional é trabalhada em segundos. Quando nós ligamos os respectivos pontos dos espaços com os tempos, nós vamos obter no gráfico uma reta. Por quê? Esse gráfico representa uma função linear, é um gráfico que representa uma equação do primeiro grau. Como o gráfico obtido é uma reta, essa é uma função do primeiro grau de t, ou seja, o espaço é uma função do primeiro grau do tempo. Então a gente pode escrever o seguinte: espaço é igual a 10 mais a constante vezes o tempo. Essa constante é o quociente da variação do espaço pela variação do tempo. Sendo assim, olhando para o gráfico ao lado, o que a gente percebe? Essa constante k ela vai ser igual à variação do espaço, que é o famoso ΔS, dividido pela variação do tempo, que é o famoso ΔT. Lembrando que em física, ΔS, essa letra grega delta que parece um triângulo, ela nada mais é do que variação. O que seria a variação? Algo no estado final menos esse algo no estado inicial. Como esse algo que eu estou falando aqui é o espaço, então seria o espaço final menos o espaço inicial. Então, olhando lá para o gráfico, qual seria o espaço final? Seria 45. Então, ficaria 45 menos, quem que é o espaço inicial? 20. E o ΔT é o tempo final, que quem está marcando lá no gráfico, o valor 7 segundos, menos o tempo inicial, que seria o 2 segundos. Então, quando eu faço 45 menos 20, eu vou obter 25. 7 menos 2, eu vou obter 5. Portanto, 25 dividido por 5
eu tenho que K igual a 5, ou seja, o valor da constante vale 5. Assim obtemos a expressão que relaciona S e T, ou seja, o espaço e o tempo. Então fica assim: o espaço é igual a 10 mais 5 vezes o tempo. Lembrando que esse 5 é o K que nós determinamos, a constante, e que o espaço é trabalhado em metros e o tempo em segundos no Sistema Internacional de Unidades. A expressão S é igual a 10 mais 5t relaciona o espaço com o tempo e é denominada equação dos espaços do movimento. Com ela é possível localizar o corpo em cada instante. Deslocamento escalar, o famoso ΔS. Suponha que um carro tenha ido do marco quilométrico 27 até o 32. Dizemos que o carro se deslocou 5 km, ou que seu deslocamento escalar, ΔS, é de 5 km. Outro carro, num dado intervalo de tempo, desloca-se do marco quilométrico 40 até o 35. Nesse caso, dizemos que o carro se deslocou menos 5 km, ou que seu deslocamento escalar é menos 5 km. Observe que o deslocamento escalar indica mudança de posição do carro ao longo de uma estrada conhecida, e que o sinal indica o sentido do deslocamento. Podemos generalizar o exemplo apresentado para o caso de um corpo percorrendo uma trajetória qualquer. Se um corpo percorre uma trajetória conhecida, passando por um ponto P no instante t e por um ponto P' no instante t', o deslocamento ΔS no intervalo de t a t' é ΔS é igual a S menos S0, ou seja, o deslocamento é igual ao espaço final menos o espaço inicial. Lembrando que ΔS é o deslocamento escalar e sua unidade no Sistema Internacional é em metros. S é o espaço final e a sua unidade no Sistema Internacional também é em metros. S0 é o espaço inicial, lembrando que no Sistema Internacional também é trabalhado em metros. Cuidado, gente! É S0 e não SO, tá ok? O zero é para indicar que é o início. O deslocamento escalar ΔS indica mudança de posição em um dado intervalo de tempo. Pessoal, ΔS maior que zero. O que significa isso? Deslocamento positivo. Nesse caso, houve mudança de posição a favor da orientação da trajetória. ΔS menor que zero. O que significa isso? Deslocamento negativo. Então, nesse caso, houve mudança de posição contra a orientação da trajetória. Velocidade escalar. Em geral, as pessoas têm uma ideia de velocidade como sendo a grandeza que indica a rapidez com que o corpo se movimenta. Quanto maior a velocidade de um corpo, mais rápido ele se movimenta. Sinal da velocidade escalar. A velocidade escalar indica a rapidez e o sentido do movimento. Se um corpo percorre uma trajetória orientada, atribuímos sinal positivo ou sinal negativo à velocidade, dependendo de o movimento ser no mesmo sentido ou no sentido contrário ao da orientação da trajetória. Se eu tenho uma trajetória cuja orientação está me dizendo que o sentido da orientação é da esquerda para a direita, ou seja, esse sentido é positivo, e tem um carro que vem da esquerda para a direita com uma velocidade de 60 km por hora, então dizemos que a velocidade é mais 60 km por hora. Por quê? Ele está a favor da orientação da trajetória. Agora, se em contrapartida tem um carro que vem da direita para a esquerda, ou seja, contrário à orientação da trajetória, nós dizemos que a sua velocidade é menos 60 km por hora. Se a velocidade de um corpo é constante, ele apresenta deslocamentos iguais em tempos iguais. Dessa forma, se a velocidade é constante, então, ela vai ser constante se e somente se a variação do espaço pela variação do tempo é igual a uma constante. Unidades de velocidade. A velocidade pode ser medida em km por hora, metros por segundo, centímetros por segundo e quilômetros por segundo. No Sistema Internacional de Unidades, o famoso SI, empregado na física, o comprimento é medido em metros e o tempo em segundos. Ou seja, a unidade de velocidade no Sistema Internacional é metros por segundos. Observação importante, gente. Como eu faço para transformar quilômetros por hora para metros por segundo?
Olha que fácil. Suponha que se deseja transformar 90 km por hora em metros por segundo. Como eu sei que dentro de 1 km cabem 1000 metros, ou seja, 10 elevado à terceira metros, e uma hora, dentro de uma hora cabem 60 minutos e dentro de um minuto cabem 60 segundos, basta fazer o produto de 60 minutos por 60 segundos. E daí eu obtenho 3.600 segundos. Então, 90 km por hora é igual a 90 km dividido por uma hora. Ou seja, 90 vezes, quem que é o quilômetro? 10 elevado à terceira metros? Então, 10 elevado à terceira metros. E quanto que é uma hora? 3.600 segundos, dividido então por 3.600 segundos. Quando eu faço 90 vezes 10 à terceira, que é 1000 metros, dividido por 3.600 segundos, ficam esses zeros sobrando. O que eu faço? Eu cancelo esses zeros, certo? Cancelando esses zeros, eu chego que 90 é igual a 10 metros dividido por 36 segundos. Se eu dividir tanto o numerador como o denominador por 10, eu chego ao resultado 90 vezes 1 dividido por 3,6. No caso, metros por segundos. E dessa forma, eu chego que 90 km por hora corresponde a 25 metros por segundo. E como que eu cheguei nisso? Eu acabei dividindo por um fator. Que fator foi esse? 3,6. Resumindo, quando eu quero transformar km por hora para metros por segundo, o que eu faço? Eu divido por 3,6. E quando eu quero transformar metros por segundo para km por hora, o que eu faço? Eu multiplico por 3,6. Então vejam que é a operação inversa. Velocidade constante, representação gráfica. Quando eu tenho um deslocamento positivo, ou seja, ΔS é maior que zero, eu vou observar que o gráfico da velocidade estará no eixo positivo da velocidade. Tendo esse gráfico, eu consigo determinar um intervalo de tempo, ΔT, e o valor da velocidade. Dessa forma, eu consigo obter a área do meu gráfico. Quando nós temos um deslocamento negativo, ou seja, ΔS menor que zero, nós vamos observar no gráfico que o valor da velocidade se encontra no eixo negativo. E com isso nós conseguimos determinar o intervalo de tempo e o valor da velocidade negativo. E dessa forma nós conseguimos achar a área do gráfico. Propriedade gráfica. Deslocamento é numericamente igual a essa área A do gráfico. Então, velocidade não é deslocamento por intervalo de tempo? Se eu multiplicar em cruz, eu chego no seguinte. Deslocamento é igual a velocidade vezes intervalo de tempo. E como a área A é base vezes altura, porque é um retângulo, então essa área A vai ser o quê? Quem que é a minha base? Intervalo de tempo. Quem que é a minha altura? O valor da velocidade. Portanto, a área A vai ser intervalo de tempo vezes velocidade. Ou a área A é igual a velocidade vezes o intervalo de tempo, que é a mesma coisa que o meu deslocamento, ΔS. Velocidade variável. Se nós observarmos o gráfico, o que nós estamos percebendo? Que conforme o tempo passa, a velocidade está aumentando. E dessa forma, isso prova que a velocidade está variando. E nós também conseguimos determinar a área do gráfico. Então, a propriedade gráfica diz que o deslocamento é numericamente igual a essa área A. Velocidade média. Se um corpo percorre uma certa trajetória e se desloca ΔS no intervalo de tempo ΔT, sua velocidade média nesse intervalo então será velocidade média é igual ao deslocamento pelo intervalo de tempo. Onde Vm é a velocidade média, no Sistema Internacional trabalhamos em metros por segundo, ΔS é o deslocamento, no Sistema Internacional trabalhamos em metros, ΔT é o intervalo de tempo, no Sistema Internacional trabalhamos em segundos, e chegamos à conclusão então que ΔS é igual a S menos S0, ou seja, o deslocamento é igual ao espaço final menos o espaço inicial. Onde ΔS é o deslocamento, no Sistema Internacional trabalhamos em metros, S é o espaço final, no Sistema Internacional trabalhamos em metros, S0 é o espaço inicial, no Sistema Internacional trabalhamos em metros, e ΔT então é T menos T0, ou seja, intervalo de tempo
é igual ao tempo final menos o tempo inicial, onde ΔT, como a gente viu, é o intervalo de tempo. No Sistema Internacional trabalhamos em segundos. T é o tempo final. No Sistema Internacional trabalhamos em segundos. E T0 é o tempo inicial. E também no Sistema Internacional trabalhamos então em segundos. Movimento uniforme, o famoso MU. Quando a velocidade escalar de um corpo é constante, seu movimento é chamado movimento uniforme. A equação dos espaços do movimento uniforme é dada por S é igual a S0 mais VT, ou seja, espaço final é igual ao espaço inicial mais velocidade vezes tempo. A famosa fórmula do sorvete, onde S é o espaço final, no Sistema Internacional trabalhamos em metros, S0 é o espaço inicial, também trabalhamos em metros no Sistema Internacional, V é a velocidade do corpo, no Sistema Internacional trabalhamos em metros por segundo, e T é o tempo considerado, no Sistema Internacional trabalhamos em segundos. Gráficos do movimento uniforme. Quando nós temos a velocidade positiva, ou seja, V maior que zero, se eu observar o gráfico, eu vou observar que o quê? Conforme o tempo passa, o deslocamento aumenta. E quando eu tenho a velocidade negativa, ou seja, a velocidade menor que zero, se eu observar no gráfico, conforme o tempo passa, o deslocamento diminui. Quando eu tenho a velocidade positiva, ou seja, velocidade maior que zero, se eu observar o gráfico da velocidade pelo tempo, eu vou observar que o valor da velocidade está no eixo positivo. Quando eu tenho velocidade negativa, ou seja, velocidade menor que zero, tiver um gráfico da velocidade pelo tempo, eu vou observar que a velocidade está no eixo negativo. Vamos lá, gente. Vamos para a parte prática agora para ver se realmente a gente entendeu a teoria. Então vamos aos exercícios. Olha que fala o primeiro exercício. Quando se diz que um corpo se encontra em um ponto S igual a 10 km e um instante T igual a 1 hora, isso quer dizer que o corpo percorreu 10 km em 1 hora? Em caso negativo, indique o significado correto. Não, né, gente? Significa que nesse instante o corpo está a 10 km da origem. Não que ele andou 10 km em 1 hora. Ok? O exercício de número 2. Dada a figura abaixo, determine os espaços dos pontos A, B, C, D e E. Então, olha só. Observando a figura, nós temos a orientação da trajetória da esquerda para a direita. O que mais? Cada espacinho entre esses pontos tem 1 km. Então, olha só. A origem minha fica em C, né, que é o zero, o marco zero. E eu quero determinar um espaço em A. Então, olha só. Para eu chegar no espaço em A, eu tenho que andar quantos quilômetros? 4 quilômetros. Como ele está contrário à orientação da trajetória, então o SA vale menos 4 quilômetros. E o SB? O SB ele se encontra 2 espaços da origem. Como ele está contrário à trajetória, o SB vale menos 2 km. E o SC é a própria origem, então vale 0. E o SD? Ele se encontra a 3 espaços à frente da trajetória no sentido da trajetória. Então o SD vale 3 km. E o SE? Ele se encontra no sentido da orientação da trajetória 5 km à frente. Por isso que SE vale 5 km. Ok? O exercício 3 ele diz o seguinte, ó. Sabendo-se que SA é menos 4 km, SB menos 2 km, SC igual a 0, SD igual a 3 km e SE igual a 5 km, determine os deslocamentos de C a E, de E a B e de D a A. Primeira coisa, gente, na física, o segredo para você resolver os exercícios é você montar a receitinha. Ou seja, a primeira leitura é para você ter uma ideia geral do que o exercício está pedindo. Já na segunda leitura, você já tem que estar atento para estar retirando do enunciado as principais informações. Então, por exemplo, vamos ler de novo. Ó. Sabendo-se que SA é igual a menos 4 km. Opa, informação importante. SB menos 2 km. SC igual a 0. SD igual a 3 km e SE igual a 5 km, ele quer que determine o quê?
o deslocamento de C a E, o deslocamento de E a B e o deslocamento de D a A. Então vamos lá, vamos calcular o deslocamento de C a E. O que é ΔS mesmo, gente? É variação. Então é o espaço final menos inicial. Quem que é o final aí? É o E. E quem que é o inicial? O C. Então fica espaço E menos espaço C. Quem que é o espaço E mesmo? É 5 quilômetros. E quem que é o espaço C mesmo? É 0. Então fica 5 menos 0. Portanto, o deslocamento de C a E vale 5 quilômetros. A mesma coisa o deslocamento de E a B. Deslocamento, no caso, é espaço final mais inicial. Então vai ficar SB menos SE. Quanto que vale SB? Menos 2 km. E quanto que vale SE? Vale 5 km. Só que tem um menos da fórmula. Então vai ficar menos 2 menos 5. Portanto, o deslocamento de E a B vale menos 7 km. A mesma coisa para o deslocamento de DA. ΔS é variação, então é final mais inicial. Fica SA menos SD. Quanto que vale o SA mesmo? Menos 4 km. Menos da fórmula, quanto que vale o SD? 3 km. Portanto, o deslocamento de DA vale menos 7 km. O exercício 4 fala o seguinte, ó. Um avião monomotor, voando baixo e horizontalmente, deixa cair um saco de mantimentos. Qual é a trajetória do saco de mantimentos visto por uma pessoa em terra bem embaixo do avião? A trajetória é uma parábola cujo vértice é o ponto de lançamento. O exercício 5 diz o seguinte, ó. Numa prova de 100 metros rasos, considerada a mais rápida do atletismo, o recorde mundial é aproximadamente igual a 10 segundos. Qual é o valor da velocidade escalar média em km por hora de um atleta nessa prova? Olha só, ele deu para a gente que o deslocamento vale 100 metros e o intervalo de tempo 10 segundos. E o que ele quer saber? A velocidade média, mas detalhe, cuidado, em km por hora. A gente está trabalhando em metros e segundos. Qual que é a fórmula para calcular a velocidade média mesmo? Velocidade média é igual ao deslocamento pelo intervalo de tempo. Então vamos lá, quanto que vale o deslocamento? 100. Intervalo de tempo, 10. Cancelando os zeros, a gente chega que velocidade média é igual a 10 metros por segundo. Mas lembre-se que ele quer esse resultado em quilômetros por hora. Como que eu faço para transformar o que está em metros por segundo para quilômetros por hora mesmo? Eu multiplico pelo fator 3,6. Então quer dizer que a velocidade média vai dar igual a 36 km por hora. A questão 6 fala o seguinte, ó. A cinemática se preocupa em estudar, letra A, os movimentos dos corpos, letra B, os movimentos dos corpos e suas causas, letra C, as condições de equilíbrio de um corpo, letra D, as condições de movimento e as condições de equilíbrio de um corpo, e letra E, nenhuma resposta anterior. Veja bem, gente, o que a cinemática se preocupa em estudar? Apenas os movimentos dos corpos. As suas causas já é a dinâmica. Então, portanto, a resposta certa é a letra A. O exercício 7 ele fala o seguinte, ó. Assinale a alternativa correta. A letra A, ó. A Terra em seu movimento em torno do seu eixo pode ser considerada como ponto material? Veja bem, a Terra é extremamente grande em relação ao eixo dela. Portanto, ela não é considerada um ponto material, e sim um corpo extenso. Então, a letra A está errada. A B. Quando um corpo se encontra em movimento em relação a um dado referencial, podemos concluir que estará sempre em movimento em relação a qualquer referencial? Vou citar um exemplo para você ver como essa alternativa é furada. Vamos supor que você está dentro de um ônibus e esse ônibus está em movimento e você olha para o motorista dentro do ônibus. Esse motorista está em repouso em relação a você. E se o motorista olha para você, ele também vai ver que você está em repouso. Mas e quem está lá fora, na calçada, e o ônibus passa? Ah, aí a história muda, né? Você vai estar em movimento em relação a essa pessoa na calçada. Então, realmente, a alternativa B está errada. A letra C, ó. Espaço e deslocamento podem ser números positivos ou negativos. Realmente, a gente viu nos exercícios anteriores, o deslocamento pode dar valor negativo e também a posição pode dar um valor negativo. Então, a alternativa correta é a letra C. Vamos ver porque não é a letra D. Ó. Ele fala o seguinte,
O espaço de um ponto material num dado instante t indica quanto o ponto material percorreu até esse instante. Então quer dizer que se eu tiver no quilômetro 10 da estrada e eu olhar para o relógio e estiver marcando 2 horas, quer dizer que eu andei 10 quilômetros em 2 horas? Não, né? Então essa letra D também está errada. Portanto, a resposta certa é a letra C. Pessoal, questão 8 ele fala o seguinte. Um caminhão percorre 600 metros em 30 segundos. Sua velocidade média é de, letra A, 20 metros por segundo, letra B, 108 km por hora, letra C, 20 km por segundo, letra D, 60 km por segundo e letra E, nenhuma resposta anterior. Então vamos lá, ele fala o seguinte, o caminhão percorre 600 metros. O que é 600 metros mesmo? É o deslocamento, é o ΔS. Então ΔS é igual a 600 metros. Em 30 segundos. O que é 30 segundos mesmo? Intervalo de tempo, ΔT. Então ΔT igual a 30 segundos. O que ele quer saber? Sua velocidade média. Né? Qual que é a fórmula para calcular a velocidade média? É deslocamento por intervalo de tempo. Quanto que vale o deslocamento mesmo? 600 metros. Quanto que vale o intervalo de tempo? 30 segundos. Então fica 600 dividido por 30. Cancelando os zeros ali e dividindo o numerador e o denominador por 3, a resposta da velocidade média nos dá 20 metros por segundo. Então a resposta certa é a alternativa A. O exercício 9 ele fala o seguinte, ó, dos gráficos abaixo, o que apresenta o movimento uniforme é. Na letra A a gente vai ver que a velocidade está aumentando com o tempo. Na letra B, a velocidade ela é constante com o tempo. Na letra C, a velocidade está reduzindo com o tempo. Na letra D, com o passar do tempo, a velocidade também vai reduzindo aos poucos, certo? E na letra E, nenhuma resposta anterior. Gente, o que é um movimento uniforme mesmo? Qual é a principal característica? Velocidade constante. Qual o único gráfico que representa velocidade constante? Ou seja, tem que ser uma reta paralela ao eixo dos tempos, a velocidade. Portanto, é a resposta B. O exercício 10 fala o seguinte, ó. Um móvel desenvolvendo velocidade constante sobre uma trajetória retilínea e orientada passa pela posição 20 metros aos 4 segundos e pela posição 36 metros aos 6 segundos. A função horária do espaço do móvel é, letra A, S é igual a menos 6 mais 2t, letra B, S é igual a menos 8 mais 4t, letra C, S é igual a menos 10 mais 6t, letra D, S é igual a menos 12 mais 8t e letra E, S é igual a menos 16 mais 10t. Veja bem, gente, a primeira posição que ele nos dá é 20 metros. Então, portanto, S0, que é a posição inicial, é igual a 20 metros. E o primeiro tempo que ele nos dá é 4 segundos. Portanto, o tempo inicial, T0, vale 4 segundos. Novamente, lá na frente do exercício, ele nos dá a posição 36. Essa seria a posição final. Então, nós teríamos S igual a 36 metros. E o tempo final, o T, ele dá também lá no final do enunciado 6 segundos. Então, T vale 6 segundos. Ele quer o quê? A função horária do espaço do móvel. Para a gente chegar à função horária do espaço do móvel, a gente vai ter que calcular a velocidade média. Velocidade média é o quê? Deslocamento por intervalo de tempo. O que é ΔS? É espaço final menos espaço inicial. O que é ΔT? Tempo final menos tempo inicial. Então, nós dividimos por T menos T0. Sendo assim, o espaço final vale 36 e o espaço inicial vale 20. Então, fica 36 menos 20. O tempo final vale 6 e o tempo inicial vale 4. Portanto, fica dividido por 6 menos 4. 36 menos 20 é igual a 16. 6 menos 4 é igual a 2. 16 dividido por 2, nós chegamos à conclusão que a velocidade é 8 metros por segundo. Novamente, velocidade é deslocamento por intervalo de tempo. Como eu sei que a velocidade vale 8, isso vai ser igual ao deslocamento, que é o quê? Espaço final menos inicial. Intervalo de tempo, que é tempo final menos tempo inicial. Só que agora eu quero determinar quem? O espaço inicial. Então, olha só. Velocidade eu sei que é 8, que é igual ao espaço final, que eu sei que é 36, menos então o espaço inicial. Dividido pelo tempo final, que eu sei que vale 6 segundos, menos o tempo inicial, que vale 0. Estou adotando como sendo 0, a origem. Né? Sendo assim,
Fica que 8, quando não tem nada embaixo, quer dizer que está dividido por 1, é igual a 36 menos S0 dividido por 6. Como é uma igualdade de frações, nós multiplicamos em cruz. Então vai ficar assim, ó, 36 menos S0 vezes 1 dá 36 menos S0, que é igual a 8 vezes 6, que dá 48. Isolando o menos S0, vai ficar como? 48, 36 era positivo, passa para o outro lado da igualdade, ele vai negativo. Então fica 48 menos 36. Então fica menos S0 igual a 12. Como a minha incógnita está negativa, o que eu tenho que fazer? Multiplicar ambos os lados da minha igualdade por menos 1. Então vai ficar S0, né, igual a menos 12 metros. Sendo assim, eu volto lá na equação famosa do sorvete, né, que é a função horária do espaço, S igual a S0 mais VT, e a gente substitui. S vai ser igual, o S0 vale menos 12, e a velocidade vale 8. Então fica S é igual a menos 12 mais 8t. E isso me dá então a alternativa D. O exercício 11 diz o seguinte: a partir da figura abaixo, determine os espaços dos pontos A, B, C e D, em duas situações diferentes. Então, olhando para o gráfico, a gente vai ver que tem os pontos realmente A, B, C e D, existe uma distância entre eles. Por exemplo, entre A e B existe uma distância de 7 km, entre B e C, 1 km, e entre C e D, 5 km. Na alternativa A, ele fala o seguinte: com a origem da trajetória em B e orientando-a de A para D. Então, olha só, o sentido da orientação está da esquerda para a direita. Portanto, se eu quero determinar o espaço em A, o espaço em A vai estar distante, no caso do marco zero, né, da origem, quantos quilômetros? 7 quilômetros. Como ele está contrário à orientação da trajetória, SA então é igual a menos 7 quilômetros. O SB vai ser justamente a origem da minha trajetória, portanto ele vale zero. O SC ele vai estar a 1 km e no sentido da orientação da trajetória. Então, o SC é igual a 1 km. SD vai estar a favor da orientação da trajetória e será 1 km mais 5 km. Portanto, SD é igual a 6 km. Já na alternativa B, ele fala o seguinte: com a origem da trajetória em C e orientando-a de D para A. Agora é da direita para a esquerda o sentido de orientação. Então, se a gente olhar lá para o gráfico novamente, ó, o espaço em A vai ser 1 km mais 7 km. Portanto, o espaço em A é igual a 8 km. O espaço em B será 1 km. O espaço em C será a origem, por isso vale 0. E o espaço em D? O espaço em D está contrário à orientação da trajetória. E ele vale 5. Então, o espaço em D vale menos 5 km. O exercício 12 diz o seguinte: dentro de um ônibus que se movimenta da esquerda para a direita com velocidade constante, uma menina lança para o ar uma bolinha, que sobe e volta à sua mão. Nesse mesmo momento, uma pessoa parada na calçada vê o movimento da bolinha dentro do ônibus. Letra A. Descreva a trajetória da bolinha de acordo com a visão da menina no ônibus. Olha só, pessoal. Como o ônibus está em movimento, a menina também está à mesma velocidade do ônibus e a bolinha também. Portanto, quando ela lançar a bolinha irá subir em linha reta e descer em linha reta para a menina. Então, a resposta seria: a menina e a bolinha se movem juntas com o ônibus. Portanto, para a menina, o movimento da bolinha é o de subir e descer, como se o ônibus estivesse parado. Já na alternativa B, ele pede para descrever a trajetória da bolinha de acordo com a visão da pessoa parada na calçada. Veja só, a pessoa parada na calçada vai ver o ônibus andando com uma certa velocidade. Como a menina e a bolinha estão dentro desse ônibus, se o ônibus estiver 40 km por hora, a bolinha e a menina também estarão a 40 km por hora. Portanto, o movimento que essa pessoa está na calçada vai enxergar é um movimento parabólico, vai formar uma parábola. Então a resposta seria: a pessoa na calçada vê o ônibus passando e considera que a bolinha sobe e desce fazendo uma curva, a famosa parábola. A questão 13 fala o seguinte:
Um ônibus partiu de uma cidade X às 7 horas e 30 minutos da manhã em direção a uma cidade Y, distante 405 quilômetros. Às 9 horas e 30 minutos, um ônibus chegou a uma lanchonete e lá ficou por 20 minutos. Finalmente, às 12 horas, chegou ao seu destino final. Qual foi a velocidade escalar média do ônibus em km por hora e em metros por segundo em todo o percurso? Então, o que a gente viu? Que ele partiu da cidade X, 7 horas e 30 minutos, deu uma paradinha para tomar um lanche 9h30 e chegou no final, em cidade Y, 12 horas. E a distância entre a cidade X e Y era de 405 km. Ele quer que determine a velocidade média, tanto em km por hora como em metros por segundo. E a gente sabe que o deslocamento é, então, 405 km. Então, o intervalo de tempo vai ser o tempo final menos inicial, ou seja, 12 horas menos 7 horas e 30 minutos. Portanto, o intervalo de tempo é igual a 4 horas e 30 minutos. Eu sei que 60 minutos é igual a 1 hora, então 1 hora corresponde a 60 minutos. Se eu quero determinar a hora, então eu chamo de x. Então, x corresponde então a 30 minutos, que é o que eu quero determinar. Como, na verdade, a regrinha de 3 é uma igualdade de frações, fica 1 dividido por x é igual a 60 dividido por 30. Então, isso implica que 1 dividido por x é igual a 2 sobre 1. Multiplicando em cruz, fica 2 vezes x igual a 1. Isolando o x, fica x igual a 1. O 2 estava multiplicando, passa para o outro lado da igualdade, ele vai então dividindo. Então, x igual a meio. Portanto, x é igual a 0,5 horas, ou seja, meia hora. Como o intervalo de tempo é 4 horas e 30 minutos, isso implica, então, o intervalo de tempo é igual a 4 horas mais meia hora. Portanto, o intervalo de tempo é igual a 4,5 horas. Se eu quero calcular a velocidade média, eu sei que a velocidade média é igual ao deslocamento dividido pelo intervalo de tempo. Eu sei que o deslocamento vale 405 km, então fica 405 km dividido pelo intervalo de tempo, que vale 4,5 horas. Se eu faço a divisão de 405 por 4,5, eu vou obter uma velocidade média de 90 km por hora. Beleza, respondi a metade da minha questão. Como que eu faço para passar o que está em km por hora para metros por segundo? Eu divido pelo fator 3,6. E daí eu determino que a velocidade média então é igual a 25 metros por segundo. Questão 14 diz o seguinte: dois móveis percorrem a mesma trajetória e suas posições são medidas a partir de uma origem comum. No sistema internacional, suas funções horárias são espaço em A igual a 30 menos 80t, espaço em B igual a 10 mais 20 vezes t. Qual instante é a posição de encontro? Então ele quer saber o tempo de encontro e o espaço de encontro. Gente, para dois corpos se encontrarem, quer dizer que eles têm que estar no mesmo ponto, ou seja, no mesmo espaço. Então, o espaço de encontro, para achar ele, eu preciso o quê? O tempo de encontro eu preciso achar como? Dizendo que no encontro temos que o espaço de A vai ser igualzinho ao espaço de B. Então, substituindo a equação do espaço de A, fica como 30 menos 80t, que no caso aí o tempo para ser de encontro, é igual, qual que é a equação do espaço de B? 10 mais 20t, só que aí no caso é o tempo de encontro. Juntando os tempos de encontro, fica menos 80 tempo de encontro, menos 20 tempos de encontro, é igual a 10. O 30 estava positivo, vai passar para o outro lado da igualdade, ele vai negativo, então menos 30. Então vai ficar assim, menos 100 tempo de encontro é igual a menos 20. Como ambos os lados da minha equação são negativos, o que eu faço? Eu multiplico ambos os lados por menos 1. Então vai ficar 100 tempo de encontro igual a 20. Isolando o tempo de encontro, nós temos 20 dividido por 100. Porque estava multiplicando, passa para o outro lado da igualdade, o 100 vai dividindo. Sendo assim, nós cancelamos os zeros e vai ficar tempo de encontro é igual a 2 dividido por 10. Simplificando tanto o numerador como o denominador por 2, nós chegamos à conclusão que o tempo de encontro é igual a 1 dividido por 5. Sendo assim, isso implica que o tempo de encontro é igual a 0,2 segundos.
Então, para o tempo de conta igual a 0,2 segundos, a gente tem o seguinte. Colocando a equação do ponto em A, do espaço em A. SA igual a 30 menos 80 vezes tempo de encontro. Substituindo no lugar do tempo de encontro o valor 0,2 segundos, nós temos o seguinte. 30 menos 80 vezes 0,2. Então, o espaço de encontro em A é igual a 30 menos 16. Então, o espaço em A é igual a 14 metros. Como é o tempo de encontro, esse é o espaço de encontro, que vale 14 metros. Ou eu posso calcular usando a equação do espaço B, que é 10 mais 20 tempo de encontro. No lugar do tempo de encontro, eu coloco o valor 0,2 segundos. Então, fica SB igual a 10 mais 20 vezes 0,2. Sendo assim, SB é igual a 10 mais 4 e SB é igual a 14 metros. Ou seja, como é o tempo de encontro, novamente eu tenho o espaço de encontro que é igual a 14 metros. Pessoal, o exercício 15 diz o seguinte. Um móvel se desloca segundo o diagrama da figura. Qual a função horária do movimento? Função horária do movimento, gente, é a famosa equação do sorvete, aquela S é igual a S0 mais VT. No gráfico a gente tem o seguinte, ó. O espaço inicial é igual a 20 metros. Por quê? Quando o tempo é igual a zero, o espaço está marcando 20. Então, o tempo inicial vale zero. O tempo final é igual a 10 segundos. E o espaço final é igual a zero. Por quê? Quando o tempo está marcando 10 segundos, o espaço lá no gráfico está marcando no final zero. Sendo assim, eu sei que velocidade é igual ao deslocamento dividido pelo intervalo de tempo. Então, fica S menos S0 dividido por T menos T0. Sendo assim, quanto que vale o S? Zero. E o S0, 20. Então, fica 0 menos 20 dividido por quanto que vale o tempo final? 10 segundos. E o tempo inicial? Zero. Então, dividido por 10 menos 0. Então, isso vai ficar menos 20 dividido por 10. Cancelando os zeros, eu vou ter que velocidade é igual a menos 2 metros por segundo. Voltando lá na equação do sorvete, né, equação da função horária do movimento, S é igual a S0 mais VT, nós vamos ter o seguinte. S é igual ao espaço inicial, que vale 20, mais menos 2, que é a velocidade, vezes o tempo. Portanto, S vai ser igual a 20 menos 2T. A questão 16 diz o seguinte, gente. Dois automóveis A e B desenvolvem movimento uniforme sobre a mesma estrada retilínea, no sentido da trajetória com velocidades iguais a, respectivamente, 72 km por hora e 90 km por hora. No momento em que A passa pelo quilômetro 100, B passa pelo quilômetro 140. Quando A passar pelo quilômetro 140, a posição de B será: letra A, 110 km, letra B, 130 km, letra C, 150 km, letra D, 170 km ou letra E, 190 km. Então, olhando para o enunciado, nós sabemos que a velocidade inicial em A, a velocidade de A, na verdade, né, vale 72 km por hora. A velocidade B vale 90 km por hora. O espaço inicial de A é igual a 100 km e o espaço inicial de B igual a 140 km. O que ele quer saber? O espaço em B. Portanto, utilizando a equação horária, S igual a S0 mais VT, chegamos à seguinte conclusão, que o espaço em A é igual ao espaço inicial em A mais a velocidade de A vezes tempo. Portanto, o espaço em A é igual a S0 em A, que vale 100, mais a velocidade de A, que vale 72, vezes T. E o espaço em B é igual ao espaço inicial em B, mais a velocidade de B, vezes o tempo. Então, o espaço em B é igual a S0B, que vale 140, mais a velocidade em B, que vale 90, vezes T. O automóvel em A, no quilômetro 140, nós temos a equação do espaço em A, que é 100 mais 72T. Como o espaço é 140 km, então SA passaria a ser 140. Então, ficaria assim. 140 é igual a 100 mais 72T. Isolando 72T, fica 72T igual a 140. O 100 era positivo, passa para o outro lado da igualdade, ele vai negativo. Então, fica 140 menos 100. Então, 72T é igual a 40. Isolando T, T igual a 40, 72 estava multiplicando, ele passa para o outro lado da igualdade, ele vai dividindo. Então, fica 40 dividido por 72. Simplificando
ambos o numerador e o denominador por 8, nós temos que t é igual a 5 dividido por 9 horas. O automóvel B em tempo igual a 5 dividido por 9 horas ficaria o seguinte: a equação do espaço em B é 140 mais 90t. No lugar do t eu substituiria por 5 dividido por 9 horas. Então SB é igual a 140 mais 90 vezes 5 dividido por 9. Simplificando 90 com 9, ficaria, no lugar do 90, 10, no lugar do 9, 1. Então o espaço em B é igual a 140, 10 mais 10 vezes 5, 50. Então o SB ficaria 140 mais 50, então o SB daria 190 km. Portanto, a resposta da alternativa E. A questão 17 fala o seguinte: para transpor uma ponte de 60 metros de comprimento, um trem necessita de 15 segundos em movimento uniforme de velocidade de 36 km por hora. O comprimento do trem é: letra A, 90 metros, letra B, 80 metros, letra C, 70 metros, letra D, 60 metros, letra E, 50 metros. Então olha só, gente, o comprimento da ponte eu sei que é 60 metros. O tamanho do trem eu vou chamar de x, portanto o espaço final será 60, que é o comprimento da ponte, mais x. Então lembrando, o comprimento da ponte é 60 metros. O tempo final é igual a 15 segundos. A velocidade é igual a 36 km por hora. Mas lembrando que a gente está trabalhando no sistema internacional, então como nós fazemos para converter o que está em km por hora para metros por segundo? Dividimos pelo fator 3,6. E sendo assim, a velocidade passa a valer 10 metros por segundo. E eu quero determinar justamente o comprimento do trem. Então, x é o que eu quero saber, é a minha incógnita. Sendo assim, o espaço inicial eu sei que vale 0. E o espaço final é 60 mais x. Por quê? É a ponte mais o trem, ou seja, o comprimento da ponte mais o tamanho do trem. Utilizando a equação da função do espaço, a famosa equação do sorvete, S igual a S0 mais VT, eu chego à seguinte conclusão. O S é 60 mais x, que é igual a S0, que vale 0, mais a velocidade, que vale 10, então, vezes t. Então vai ficar 60 mais x é igual a 10, o tempo vale 15, então vezes 15. Então 60 mais x é igual a 150. Isolando o x, fica x igual a 150 menos 60, porque o 60 era positivo, passa para o outro lado da igualdade, ele vai negativo. Então x é igual a 90 metros. Isso me dá como resposta a alternativa A. A questão 18 diz o seguinte: uma partícula movimenta-se sobre uma certa trajetória partindo da posição do espaço S0 igual a menos 5 metros, no instante T0 igual a 0. O diagrama de velocidade da partícula está representado na figura. O deslocamento escalar entre 0 a 6 segundos é: letra A, 10 metros, letra B, 15 metros, letra C, 20 metros, letra D, 25 metros e letra E, 30 metros. Então, olha só, gente, olhando para o gráfico da velocidade em função do tempo, a gente vai ver que a gente obtém desse gráfico uma área conhecida. Que área é essa? É um trapézio. Então, a gente vai determinar aqui, ΔS, que é o deslocamento, é a incógnita no nosso problema. O que nós sabemos? Que o deslocamento, pela propriedade gráfica, ele é numericamente igual à área do gráfico. Então, o deslocamento, qual que é a área do gráfico? Vai ser igual, então, ao quê? Um trapézio. Então, é base maior mais base menor vezes altura dividido por 2. Com isso, eu chego à conclusão que o deslocamento é igual. Quem que é a base maior? 6. Quem que é a base menor? 2. E quem que é a altura? 5. Então, o deslocamento vai ser igual a 6 mais 2 vezes 5 dividido por 2. Portanto, o deslocamento vai ser 6 mais 2, que dá 8, vezes 5 dividido por 2. 8 vezes 5, 40, dividido por 2. Portanto, o deslocamento é igual a 20 metros. E isso me dá a alternativa C. O exercício 19 diz o seguinte: um automóvel faz uma viagem em 6 horas e sua velocidade varia em função do tempo, aproximadamente como mostra o gráfico abaixo. A velocidade média do automóvel na viagem é de: letra A, 35 km por hora, letra B, 40 km por hora, letra C, 45 km por hora, letra D, 48 km por hora
ou letra E, 50 km por hora. Então olha só, gente, olhando para o gráfico, nós observamos que existem dois trechos, o que vai de 0 a 2 segundos, que a velocidade permanece constante, lá marcando 30 km por hora, e o que vai do intervalo de 3 a 6 segundos, cuja velocidade também é constante, marcando 60 km por hora. O intervalo de tempo total a gente sabe que é 6 horas. A gente quer saber então a velocidade média. A gente sabe que o deslocamento, pela propriedade gráfica, ele é numericamente igual à área 1 do gráfico mais a área 2 também do gráfico. Sendo assim, o deslocamento vai ser numericamente igual. Essas áreas são no caso aí, são retângulos. Então, a área de um retângulo é base vezes altura. Então, ó, o deslocamento seria numericamente igual a base vezes altura no primeiro retângulo, mais a base vezes altura no segundo retângulo. Então, o deslocamento seria igual a base do primeiro retângulo é de 2 e a altura 30. Então, 2 vezes 30. Mais a base do retângulo maior, que vale 3, que vai de 3 até 6, né? Vezes a altura, que vale 60. Então, o deslocamento ficaria 2 vezes 30, 60, mais 3 vezes 60, 180. Portanto, o deslocamento seria, então, no total, 240 km. Para calcular a velocidade média, a gente sabe que a velocidade média é o quê? Deslocamento pelo intervalo de tempo. O deslocamento, acabamos de descobrir quanto que vale? 240. Então, fica 240 dividido pelo intervalo de tempo, que o total é 6 horas. Portanto, a velocidade vale 40 km por hora. E isso dá a alternativa B. A questão 20 fala o seguinte: para passar uma ponte de 50 metros de comprimento, um trem de 200 metros a 60 km por hora leva, letra A, 0,3 segundos, letra B, 1,5 segundos, letra C, 11 segundos, letra D, 15 segundos e letra E, 30 segundos. Então, olha só, gente. O comprimento da ponte a gente sabe que é 50 metros. O comprimento do trem, 200 metros. Portanto, o trem conseguir atravessar toda a ponte, o deslocamento dele será 50 mais 200, que dá 250 metros. Então, recordando lá, o comprimento da ponte, 50 metros. O comprimento do trem, 200 metros. E a velocidade do trem, 60 km por hora. Como nós estamos trabalhando no Sistema Internacional de Unidades, para a gente passar km por hora para metros por segundo, o que a gente faz? Divide pelo fator 3,6. Então, dividindo 60 por 3,6, a gente chega no valor aproximado de 16,7 metros por segundo. O que eu quero determinar? O intervalo de tempo que demora para o trem atravessar essa ponte. Então, eu sei que velocidade média é o deslocamento pelo intervalo de tempo. Velocidade média eu sei que vale aproximadamente 16,7. Quando não tem nada embaixo, quer dizer que está dividido por 1 automaticamente. Isso é igual ao deslocamento, que eu sei que vale 250 metros, dividido pelo intervalo de tempo que eu irei determinar. Se eu multiplicar isso incluso, vai ficar o seguinte: 16,7t é igual a 250 vezes 1, que dá 250. Isolando o ΔT, eu tenho o seguinte, que ΔT é igual a 250, o 16,7 estava multiplicando, quando ele passa para o outro lado da igualdade, ele vai dividindo. Então, vai ficar ΔT é igual a 250 dividido por 16,7. E assim, ΔT vai dar aproximadamente 14,97 segundos. Ou melhor ainda, o intervalo de tempo vai dar aproximadamente 15 segundos, que me dá a alternativa D. Pessoal, muito obrigado pela atenção e pela paciência. E se gostaram da aula, por favor, dê um like para ajudar o canal. Até a próxima aula, pessoal.